quando fui convidado para ser ministro de Estado e, na sequência, coordenar a equipe econômica do governo durante aqueles três anos, um dos problemas centrais foi justamente este. E nós estávamos a sair da crise de 2008, 2009. Estamos a sair daquele programa de Stand-by Agreement com o Fundo Monetário. Isso aí não, a começar, depois de uma visita que o presidente José Eduardo Santos tinha feito à reunião do G20, e começamos aqui a ter problemas justamente mais ou menos o que estamos a viver agora. Quer dizer que os nossos problemas, não sei se vamos falar em desconstrução, eles são tão cíclicos, são sempre os mesmos, que não sei até quando vamos desconstruir. Este problema já se coloca, e tive a curiosidade de ir ao meu computador e recolher alguma documentação daquela altura. E o que fui ver o que eu encontrei é como se estivéssemos a viver hoje o mesmo problema. E curiosamente, quando recebi o convite, eu estava no estrangeiro e regressei, a primeira pessoa que me pediu para falar foi o atual ministro de Estado da Coordenação Econômica. Eu preciso falar consigo pelo menos 2 horas. Eu ainda estava no estrangeiro aí há uma semana ou duas. E crédito, economia, diversificação da economia, os mesmos problemas. Aliás, problemas que me lembro, e isso estou na parte de história ainda, que me lembro que na altura ministro de Estado, quando me colocaram esses problemas do crédito, a primeira coisa que fiz foi, bom, eu tenho que me juntar aqui um conjunto de pessoas que me preparem uma documentação, que seja para eu levar ao governo sobre esta matéria. E curiosamente foi o Massano que eu chamei e disse, eu preciso de um documento que trate dessa questão do crédito, tu estás aí no bairro, junta-te algumas pessoas e tenta fazer uma coisa qualquer. Ele apresentou-me um documento que foi Estratégia dos Bancos em Angola. E fui ver agora o documento, que aquilo era uma segmentação, o BAE teria um determinado papel, o BCI outro, etc. E o desenvolvimento do sistema financeiro. Olhei para aquele documento e disse, vocês, imagina uma pessoa que agora é ministro para a coordenação econômica e na altura escreveu isto. Disse, bom, vou só copiar, fazer um copy-paste no tempo daquilo que na altura apresentei como propostas. Bom, isto faz parte, ou melhor, para fazer essa introdução, para dizer-vos que nós estamos a viver ciclicamente os mesmos problemas. Ciclicamente os mesmos problemas. O que está a acontecer agora, aconteceu em 2008. Ou pelo menos de 90 a esta parte, eu ainda sou do tempo de fazer parte daquela equipa de ouro. Portanto, só faltou dizer este país já não muda, o que seria um escândalo a vir do Dr. Feijó, que é tido com muitos. Se o presidente Eduardo dos Santos foi o arquiteto da paz, o Dr. Feijó era tido como sendo o arquiteto da Constituição de 2010, aquela Constituição que alterou a forma como nós angolanos elegemos o presidente da República, não é? O Dr. Feijó, ponto, foi uma das pessoas mais próximas do presidente, não é? Da administração pública, inclusive, de 79 a 2012, uma pessoa que conhece Angola melhor do que muitos, ok? Aliás, durante todo o reinado, todo o pontificado é lá para os papas, mas aqui de forma poética, usando aqui o termo pontificado do presidente Eduardo dos Santos, o Dr. Carlos Feijó foi uma das figuras mais respeitadas, mais temidas, tanto no mundo acadêmico, intelectual, como no mundo político e também social. Ponto. E hoje ele tem muito para nos contar, tem muito para escrever, ok? E ao trazer essas revelações, demonstram que, para além, claro, de nós termos problema da vontade política de executarmos, eu também consigo aqui observar 2 grandes problemas que há na política angolana. Por que razão os programas tão lindos como agora apresentados, e quem já viu os programas de desenvolvimento de Angola, 2014, 2018, quem já viu, quem já leu, sabe muito bem quão perfeitos são, quão lindos são. Aliás, quem já leu o Popo Pin, quem já leu o Prodese, sabe muito bem quão ricos são os programas que nós elaboramos. Assim como também aquilo do Dr. Feijó confessou que o programa que lhe foi apresentado pelo Dr. Massano tinha tudo para dar certo, mas também não está a executar aquilo que apresentou outrora. Qual é o problema, afinal de contas? Antes de tudo, eu quero aqui agradecer aqui ao César por este corte. Há muita matéria boa que passa no país que não nos chega porque está dentro de vídeos, às vezes, de 1 hora, de 2 horas, ou então em conteúdos que não foram, que não chegaram ao grande auditório. Razão pela qual, se você vir um vídeo e gostar, partilha, porque há muita coisa importante que passa na internet despercebido, que não chega aos demais, porque quem viu não partilhou, não fez like, não subscreveu. E aí, falando nisso, também quero te pedir para você fazer like, porque é importante que esses conteúdos cheguem a mais pessoas. Eu só consegui ter acesso a este corte porque o César fez um trabalho bonito. Cortou, ou se cortou, se não cortou, editou e publicou na sua página, porque eu o sigo, tanto a matéria chegou até mim. Portanto, partilha esse material aqui, possa chegar a mais pessoas, porque também é assim que vamos conhecendo aos poucos a história de Angola a partir dessas pequenas confissões. Ponto.
E já agora, subscrevam o canal do César nas redes sociais várias, que ele de vez em quando traz conteúdos importantes. Ponto. César Chiaia, que eu queria dizer. E em relação aqui a estas confissões, eu parto do princípio de que nós não fazemos muito para Angola e esse país está a patinar, primeiro porque não sinto que exista uma livre iniciativa por meio das pessoas da política. Desde o administrador municipal, desde o diretor provincial, diretor municipal, desde o diretor da escola, desde o governador, o ministro, parece que não há livre iniciativa. Parece que qualquer coisa que eu queira fazer, eu preciso de autorização de alguém. E este alguém ou está ocupado, ou não vê isso como prioridade, ou está invocado em outras questões, depois eu acabo por me esquecer, e como consequência o dinheiro fica ali, e porque não posso fazer o que eu quero fazer, o dinheiro está ali, alguém está a fazer aquilo aí que, como eu disse, não é? Para além da corrupção, para além da falta de vontade, para além de outros males que infernam a nossa política, tem essa questão também da livre iniciativa. Eu não posso fazer as coisas sem autorização de. Eu não sei se as pessoas são impedidas de criarem, né, iniciativas próprias, porque muitas vezes eu olho por os administradores municipais, provinciais, por que eles não viajam para a Alemanha, para Ruanda, para para a Argélia, para o Egito, e fazer parcerias administrativas. Por que eles não viajam para a Polónia, para a Rússia, para Cuba, para a China, para a América? Por que os governadores, os administradores municipais não viajam em busca de parcerias? Ou se viajam, por que nós não vemos isso? Okay? A lei não permite, há alguns documentos que os proíbe, precisam de autorizações várias. O que é que se passa? Okay? Porque o que se vê na Europa, há municípios que têm acordos com outros municípios e existe um intercâmbio acadêmico, um intercâmbio cultural, um intercâmbio a nível de cultura, mesmo cultura de agricultura. Eu não sei se é por uma questão da autarquia que está a faltar para que os administradores municipais, provinciais, ministros não digo, para que os administradores municipais e governadores tenham livre iniciativa, ou se a questão existe, mas os mesmos precisam de autorização, ou se ninguém tem iniciativa. Parece que falta uma iniciativa própria por meio das pessoas que dirigem os municípios, as províncias, as administrações provinciais. Ponto. E é claro que, olhando para a nossa cultura política, existe sim uma grande centralização nas decisões ou do poder, que também pode fazer com que um ou outro não consiga tomar iniciativas próprias e depois assumir as responsabilidades ou então assumir todos os riscos. Outra questão que muito me aflige tem a ver com o autocobrar-se. Não é? Portanto, ao autocobrar-se, né? Eu sou o ministro, será que eu me cobro? Por que é que eu não me cobro? Porque eu acho que se nós nos cobrássemos, eu sou ministro das Finanças, eu sou governador do Banco Central, eu sou governador provincial, eu quero fazer da minha província a maior província do país. Será que os governadores competem entre si? Cada governador quer fazer da sua província a melhor província do país em termos de infraestruturas, em termos de educação, em termos de higiene. Eu quero fazer da minha província a província mais limpa do país. Será que há competitividade entre os governadores? Será que há autocobrança? Pergunta aquela moça toda gostosa de ver, toda curvilínea. Agora falei gostosa. Peço desculpa aqui para a minha mulher, essa expressão aqui não cai lá muito bem. Aquela moça toda bem curvilínea, como fruto do ginásio e alimentação, ginásio e sem anabolizantes, perguntemos àquela moça toda curvilínea, aquele moço todo musculoso, se ele não se cobrou para chegar àquele nível. Porque se eu quero fazer do meu corpo uma escultura, e eu digo assim, não, vou só comer um hambúrguer, vou comer só mais um gelado, vou comer só mais uma vou tomar mais uma Coca-Cola, só hoje. Se eu não me cobro, eu quero ser uma pessoa inteligente. Mas vou ler só amanhã. Vou ler depois da manhã. Só uma página. Se eu não me cobrar, eu quero ser o melhor município, eu quero ser o homem mais bonito. Se eu não cuidar da minha pele, então não vou chegar lá. E esse cobrar-se só existe, só acontece quando há um compromisso próprio. Eu quero fazer do meu município ou do meu ministério o melhor ministério do país. Eu penso que falta esta autocobrança, uma ambição de cada setor, de cada ministério, de cada província, de cada município, uma ambição própria
eu sou ministro da Energia e Água, a minha ambição vai ser colocar água das torneiras. E se não conseguir, eu vou me cobrando periodicamente. Esse período poderá ser 3 meses, 6 meses, porque quando eu, ministro, me cobro, quem é que vou cobrar? Vou cobrar os diretores provinciais, depois os provinciais vão cobrar os municipais. Cada chefe vai cobrar-se a si, consequentemente vai cobrar o seu subordinado, cada subordinado vai cobrar os seus subordinados. E haverá uma corrente, uma força de cobrança que não tem como não ter resultados. Okay? Parece que não existe uma competitividade entre os ministérios, parece que não há competitividade entre as províncias. Uma província é mais suja do que a outra, quando devia ser uma mais limpa do que a outra, quando uma deveria desejar ser a mais limpa, ou falta fundos. O tema da vontade política está estampado porque 2008 a 2014, as datas que o doutor Feijó citou, que por acaso são as datas do boom da economia, e aqui parece que o doutor Feijó falou no sentido contrário, mas 2008 a 2014 foram o boom do petróleo de Angola, petróleo no mercado internacional, foi o boom das receitas de Angola, e de 2008 a 2014 não faltaram condições para sermos o melhor país do mundo. Não faltaram condições. Porque havia receitas de petróleo, havia produção de petróleo, o Kwanza estava valorizado, a Europa estava em crise, oportunidade. Quando o outro está em crise, você tem oportunidades de quê? De importar a preços baratos, de contratar cérebros europeus e americanos a preços baratos, de exportar para eles, de valorizar o Kwanza, okay? De comprar ativos na Europa, inclusive, porque está tudo muito barato, okay? Assim capitalizar os nossos fundos, o nosso fundo monetário e não só. Okay? Portanto, condições não faltaram. 2014, 2008, 2014, não faltaram condições para o país brilhar, para sermos os melhores a nível da África austral, não é mesmo da África subsaariana, não é mesmo a nível da África, ou então a nível global. Não faltaram condições. Mas faltaram ambições próprias de cada líder, de cada governador, de cada chefe. Faltou autocobrança. Isso faltou. Agora, por que falta isso? Porque se calhar também faltou iniciativa, que eu quero dizer, iniciativa. Por que faltou iniciativa, competitividade, autocobrança? Porque, parece que não há modelos. Porque se houvessem modelos, né, se há um governador que decidiu fazer essa província melhor e dizer mesmo para todo mundo, minha província, a partir de hoje, vai ser a melhor de Angola. Ele diz e faz, pratica e mostra. Isso poderia ter aliciado outros governadores a fazer o mesmo. Okay? Mais do que fatos bonitos, estavam a maioria de fato de colete a irem para as ruas, a fazerem com que Angola seja aquele país onde não há poeira, onde há muito verde, onde os angolanos têm vontade de poder estar. Porque nós estamos cada vez mais a fazer com que a Europa seja maior do que nós mesmos. Quanto mais eu, sou governador provincial, adio a minha província, mais estou a enriquecer a Europa. Por quê? Porque quanto mais adio a minha província, mais cérebros vão para a Europa, mais cérebros na Europa vão falando mal da minha província, vai faltar agora investimentos na minha província, vai faltar cérebros locais, ok? Portanto, nós próprios, depois vamos criticar os que estão lá fora. Mas nós próprios é que fazemos com que depois, porque o cidadão africano, quando está lá fora, e saiu do país por muito sacrifício, o que ele faz é desdenhar da África. E esse desdenhar da África também é uma automutilação. Nós que praticamos a corrupção estamos a fazer com que mais cérebros saiam, e os cérebros saem de lá fragilizados, chegam na Europa e olham para a África, olham para a Europa, fazem comparações e falam mal da África. Falam mal não, falam a realidade, ok? Quando deviam apontar outros setores e ao falar mal que é da realidade, fazemos com que cada vez mais quem lá está queira sair, quem quer investir em África não tem confiança, até os nacionais africanos já têm dúvidas em investir no continente. Para calma aí, meu familiar vai me desviar o dinheiro, o governo não tem condições, não tem energia. Há muitas barreiras para que o nacional que está na Europa invista no continente, para que o estrangeiro invista no continente, para que o cérebro africano fique. Tudo porque o governador não se está a cobrar, não tem ambições, não tem vontade, não há competitividade. E, acima de tudo, há outro problema, né, que tem a ver com uma questão da corrupção, que vai cada vez mais corroindo os fundos públicos. Okay? Ao doutor Feijó, se calhar o que vai lhe restar nos próximos tempos é mesmo ir nos contando essas histórias, revelando as debilidades. Claro, não mostrou quais são as debilidades, só disse que o problema já é antigo, é a mesma coisa.
E eu não sei se mostrou, porque aqui só temos um corte, que era importante para melhor também analisar, ver o vídeo completo. Não tive acesso apenas a esse corte. E o Dr. Feijó, melhor do que nós, do que eu, e se calhar não sei você, não sei se você faz parte do governo, não sei, né? Estou a falar para muita gente. Dr. Feijó, melhor do que eu, conhece melhor a razão pela qual o país está estancado nos mesmos problemas, tendo de princípio programas espetaculares. Por que é que não avançou até hoje com programas tão lindos como estes que acabou por falar em relação ao programa apresentado pelo outro e então ministro? Faz o like, subscreva. Qual é a tua opinião em relação a essa questão dos problemas serem os mesmos? O que é que está a faltar na tua opinião? Estamos juntos e até já.